got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. Beleza? E aí, a gente tem Esparta, né? Que está localizado basicamente bem aqui, ó. Esse vídeo aqui que eu soltei, meu Deus. Foi um filme um pedaço de 300 de Esparta, né? Que mostra onde é que a localização... tenho vergonha alheia disso aqui, cara. Mas enfim, vocês viram onde é que Esparta está localizado, né? Isso aqui quer dizer muita coisa. Ali naquela região onde Esparta... Aqui, ó. Onde Esparta está localizado, você percebe que é uma região de costa. Isso aqui é muito interessante para a gente entender, por exemplo, a questão do comércio em Esparta, das rotas marítimas. E, principalmente, eles saem daqui, vocês vão ver que Esparta tem uma característica muito interessante, que é a característica do militarismo e conquista terras e tal. Então, eles saem daqui, né? Eles saem daqui e tem muita possibilidade de atacar aí por vários lugares, certo? E de ser atacado também, obviamente. Então vamos lá. A política espartana, a gente tem a guerra com os micenas, então eles vão atrás, eles conquistam os micenas. E aí eu já expliquei a égide disso, né? De onde é que vem esse processo de militarização? Eles conquistam bastante gente, né? Eles têm muitos servos conquistados, muitos escravos, e eles precisam se proteger. É porque eles conquistam e têm medo de uma devolutiva, né? Então, a militarização ela é um processo necessário para Esparta. E aí eles trabalham bastante a questão da disciplina, né? Então, o militar espartano ele começa a trabalhar ele começa a se militarizar desde criança, né? A educação espartana ela é baseada na militarização, beleza? E eles têm uma característica de governo chamada de arquia, que é diferente de monarquia. Gente, eu estou falando rápido porque é muita coisa para o vídeo não ficar grande, beleza? Mas isso aqui eu já trabalhei em sala de aula. Só para lembrar, sociedade espartana, a gente tem aqui, ó, aquela velha pirâmide etária que explica muita coisa. Você tem os ilotas, né, que são os escravos pertencentes ao Estado espartano, trabalhavam no campo para sustentar a elite. É sempre assim. A base da pirâmide sempre sustenta quem está aqui, né? Então você tem 10% de periecos, perdão, e 5% eram os esparciatas, né, que eram os espartanos ricos, donos de terras, escravos, controlavam a política e o exército de Esparta. Lembrando que a sociedade espartana, nesse momento, os esparciatas, estar no exército estar nas altas patentes do exército estar diretamente relacionados à política, beleza? Então nós temos os espartanos, os esparciatas, os periecos, aqui com 10%, né? Quem eram os periecos? Eram os homens livres, comerciantes, artesãos. Eles não eram considerados cidadãos, e não possuíam direitos em Esparta, né? Eles eram apenas comerciantes e artesãos, enfim, trabalhavam mais na linha de produção espartana. Quem tinha moral mesmo era aqui, ó, quem está no topo da pirâmide. São menos, a gente tem menos pessoas aqui, ok? Mas com um poder maior. E a pirâmide etária é sempre uma alternativa interessante de explicar isso, porque sempre os mais pobres são a maioria, mas nunca conseguem se mobilizar, né, para vencer essa galera que fica aqui na média e em cima no topo da pirâmide, beleza? Então vamos lá. Na educação espartana, a gente tem militarismo, o laconismo, né, que fica ali na região da Lacônia, e era uma característica que eles tinham, né, de falar pouco. Xenofobia. O que é xenofobia, meu povo? É aquela aversão ao povo estrangeiro, né? Então, o que era também uma característica básica dos espartanos? Eles tinham que estar aptos para a guerra. Então, na educação espartana, a criança espartana que nasce para ser militar, ele já tem que saber que eles têm que estar pronto para guerrear, pronto para matar, pronto para morrer, certo? Então, a economia espartana era basicamente na agricultura e na conquista de terras, né? Então, vamos lá. A outra polis, galera, já para chegando no final aqui, é Atenas, certo? Que era uma das maiores polis gregas, que tinham quase 2.600 km². Tá ok? Para vocês terem ideia, as polis menores tinham em média 60 km². Então, Atenas, por exemplo, tinha 2.600 km².
tá? Então era uma das maiores cidades gregas, certo? O porto de Pireu, que é um porto muito importante para o comércio de Atenas, certo? Então a atividade comercial de Atenas passava pelo porto de Pireu. E aí eles tinham diferente lá de Esparta, né? Que era diarquia, que eram dois reis, né? Duas figuras governando, né? Diarquia, dois. Aqui você tem uma oligarquia, certo? Que são a aristocracia rural, desculpa, a aristocracia, né? E os detentores de terra, certo? Então são a galera que manda na cidade de Atenas são justamente esses, os aristocratas, né? Que geralmente vivem de títulos e de nobreza, né? E os detentores de terras, que são os donos das terras que produzem. Por isso movimentam a economia, ok? E aí você tem também atividades marítimas, né? E você tem a ascensão, na verdade, o surgimento de um novo grupo, que são o grupo de comerciantes, beleza? E eles são primordiais para entender esse processo. Aí você tem um modo de governo chamado tirania, certo? Que gera uma situação de desconforto. Por quê? Porque geralmente os tiranos, eles escravizavam, né? Às vezes escravizavam até quem estava desculpa, quem estava na média da pirâmide ali, né? Até os comerciantes, desculpa, os comerciantes e os artesãos, beleza? Então os tiranos, eles eram bastante, né, incisivos na cobrança de impostos, né, de uma série de coisas. Então, essa galera começou a se revoltar, porque eles de fato eram escravizados pelos aristocratas e pelos detentores de terra, né? É aí que aparece um cara chamado Draco na história, certo? E Draco, ele tem a missão aqui de conter essas tensões entre os comerciantes, artesãos, certo? Contra os aristocratas e as tiranias, beleza? Então Draco, ele tenta criar um governo centralizador, ok? Mas com forte apelo popular. Ele precisa ter o quê? Ele precisa ter os populares nas mãos e precisa ter também a aristocracia falando uma coisa só, beleza? Essa galera aqui que está sendo explorada, mas tem que segurar a onda. Então, bora pensar em algumas leis para esse pessoal aqui, porque se eles se revoltarem, o bicho vai pegar, né? E aqui, quando eu falar aqui da economia de Atenas, é interessante que vocês vão ver que a gente já vai começando a nascer por aqui a ideia de democracia ateniense, né? Então, a economia, ela passa aqui pela produção de cereais, né? E uma figura importante aqui é o pequeno proprietário, eu vou já explicar o porquê, né? E aí a gente tem o comércio. O comércio, ele gera uma situação que eu vou explicar para vocês. Ó. Nós temos os donos de terras, certo? E nós temos também o pequeno proprietário. O que acontece? Esses donos de terra, eles começam a comprar muito. O pequeno proprietário, ele vai perdendo espaço na produção, certo? Porque os donos de terra têm um poder aquisitivo maior. Isso acontece, gente. Eu dei até um exemplo disso em sala de aula quando eu falei do supermercado Mateus, por exemplo, né? O supermercado Mateus, ele involuntariamente, eu não sei, ou voluntariamente, não estou aqui para falar sobre isso, mas efetivamente, porque eu não sei a realidade, mas automaticamente quando o supermercado Mateus ele chega, por exemplo, no interior do Maranhão, ele acaba quebrando os pequenos produtores, os pequenos comércios, né? Então, o que vai acontecendo aqui? O pequeno proprietário ele começa a ter dívida, né? E aí, se ele tem dívida e não pode pagar, qual é a solução que o dono de terra e a aristocracia encontra? Escravidão por dívida. Ou seja, o escravo, né, o pequeno proprietário, ele deve tanto os donos de terra e a aristocracia rural que ele acaba sendo escrávido pelo tamanho da dívida que ele contraiu, ok? Então, isso daqui é primordial para a gente entender esse processo aqui, tá? Porque, querendo ou não, essa galera aqui, eles têm uma participação na economia interessante, tá? E aí é que vem Drácon para tentar, né, dinamizar essa situação que eu já tinha falado para vocês, né? Então ele elabora as leis escritas, certo? Tempos depois aparece uma outra figura muito importante que é o Solon, que aí o Solon ele determina o fim da escravidão por dívida, certo? Agora lembrando, gente, esse processo aqui, daqui para cá, ele não acontece de uma forma, né, rápida, não. Aqui tem muita revolta,
certo? Desses escravos, desses pequenos proprietários, ok? Então, Drácon, ele é o cara que eu já tinha falado aqui, ó, no outro slide, ó, bem aqui, né? Eu já tinha falado sobre ele, que ele é justamente o cara que vai conter essas tensões, certo? Então, o Drácon, ele elabora leis escritas justamente por causa dessa questão da escravidão por dívida, por causa dessa exploração por parte da aristocracia, certo? E aí Solon, ele vem com o fim da escravidão por dívida, né? E aqui já vão aparecendo os primeiros indícios da democracia. Tribuna popular, certo? O nome já diz, você tem uma tribuna, você tem um espaço que é popular, né? A eclésia popular, ou seja, a partir daqui eles elaboram um voto para cidadãos atenienses acima de 18 anos. E aí quem é esse cidadão ateniense, gente? O que é nascido em Atenas, ok? E homens, não entram mulheres, tá bom? E aí você tem uma reforma censitária. O que é uma reforma censitária? Censitária quer dizer posse, né? E ele vota, quer dizer, ou ele tem representatividade política a partir daquilo que ele tem, certo? Antigamente você tinha no Brasil, por exemplo, o voto censitário. Só votava, né, quem tinha determinado valor na conta, ou quantidade de terras, certo? E aí, em Atenas, você tem a criação da bulé, né? Ou seja, 400 pessoas para elaborar leis, certo? E 5% dessas pessoas aqui, né? Na verdade, essas 400 pessoas elas eram equivalentes a 5% da população grega. Então, mas assim, só o fato de 400 pessoas participarem da elaboração de leis, isso é de fato novo, né? Nesse modelo de sociedade, porque aqui, querendo ou não, é dar voz ao povo, certo? A eclésia popular, o tribunal popular, certo? Então a bulé, ela é uma característica interessante aí nesse processo de democracia ateniense, né? E aí, portanto, eu falo da democracia já para terminar, certo? E aí Clístenes, ele é o grande pai da democracia, certo? Ele faz grandes reformas e a primeira delas, por exemplo, é o ostracismo. O que é o ostracismo? É o seguinte, o político que comete qualquer delito, certo? Qualquer atentado contra a democracia ateniense, ele é banido da sociedade ateniense por 10 anos, sem direito a voto, sem direito a nada, né? Então, o ostracismo grego, na democracia grega, ele é isso, tá? E aí, a democracia grega, ela surge a partir de 3 princípios, e aí Clístenes, ele é muito incisivo nisso, né? Você tem a isegoria. O que seria isegoria? Todos os cidadãos tinham direito à palavra nas assembleias, olha isso, né? Isonomia, eram iguais perante a lei, e isocracia, né? Iso quer dizer igual, cracia poder, ou seja, participação de forma igualitária nas decisões públicas. Agora, atenção, isso daqui a gente está falando de cidadão grego, certo? Então, a gente não está falando de todo mundo, mas para os termos da época já era um grande avanço, certo? Então, essa concepção que a gente tem de democracia hoje, ela parte daqui, viu, galera? Justamente dessa ideia de democracia grega, tá bom? Meus lindos, muito obrigado. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas foi o mais rápido que eu consegui fazer. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!